Boa tarde, a paz do Senhor. Estamos de volta para gravar mais um Separando um Tempo para Deus. E hoje eu quero começar com esta palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículo 13. Nação brasileira, ouça o que diz o Senhor, Deus dos exércitos, que criou o céu e a terra, Deus fiel e justo juiz, que julga as nações conforme teus feitos e as suas ações, sejam elas boas ou má, e as suas sentenças conforme cada um mereça, pois todos colhem o que plantam, seja bom ou mal. Gênesis capítulo 18, versículo 17, 37, fala sobre que Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra e anunciou a Abraão que intercede por Sodoma, pedindo que, ainda que tenha 50 justos, não destrua a cidade. E o Senhor falou que se encontrasse 10 justos, por amor aos 10 não destruiria. Porque Deus, ele é justo juiz. E se tivesse 10 justos sequer naquela cidade, o Senhor não destruiria. Continuando, Gênesis 19, 1, 11. Ló recebe os 2 anjos em sua casa, o qual lhe anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E Ló pede que entre na sua casa, pois teme pela vida dos 2. Pois os homens de Sodoma costumavam abusar de todos os estrangeiros, homens que passassem por lá. E já os anjos em sua casa, os homens de Sodoma cercavam a casa e pede que Ló entregue os 2 homens que está em sua casa, desde os mais jovens até os mais velhos. Todos arrojavam contra Ló, tentando arrombar sua porta para entrar e pegar os anjos que estavam em forma de homens. Mesmo Ló já tendo oferecido suas filhas, que eram virgens, mas os anjos colocaram Ló para dentro e feriu todos os homens daquela cidade com cegueira, e não conseguiram entrar na casa de Ló. A maldade e a concupiscência do homem faz com que venham sobre os povos a destruição. E assim Deus ordenou para Sodoma e Gomorra, porque a maldade daquela cidade subia como fumaça nas narinas do Senhor. Agora continuando, Romanos capítulo 1, 25 a 27. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E hoje nós estamos vivendo isso, né? Onde o homem se infama na sua natureza e se corrompe e muda a sua natureza natural, vinda de Deus, ao contrário, e se pervertem uns com os outros. E isto também sobe como uma fumaça para as narinas de Deus. Continuando, Gênesis capítulo 19, versículo 12 e 26. Os anjos retiraram Ló e sua família daquela cidade, pois ele é justo juiz. Ainda um justo sequer ele salva por amor do seu nome. E assim fez com Ló, mas sua mulher amava as riquezas daquela cidade. E olhando para trás se tornou numa estátua de sal. E o Senhor fez chover enxofre e fogo dos céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Deus, fiel e justo juiz, ele é misericordioso
E se os povos e as nações se arrependerem dos seus pecados e dos seus maus caminhos e se converterem, ele se arrepende de todo o mal que decreta com justiça contra qualquer povos ou nações por causa das suas maldades, assim como ele fez com Israel, seu povo, que constantemente tem pecado contra Deus. O Senhor, ele é justo juiz e ele ouve e atende quando nós nos arrependemos e confessamos nosso pecado e procuramos se voltar novamente para Deus. O Senhor permitiu ali Sodoma e Gomorra ser destruído porque não havia arrependimento. Eles amavam o pecado e eles queriam continuar vivendo o pecado. Mas existia um justo só. E só esse justo, por ele o Senhor salvou ele e a sua família. Mas no meio do caminho, como a mulher de Ló estava acostumada a viver nas riquezas, a amar a vaidade, o pecado, ela olhou para trás e ele se transformou numa estátua de sal. E muitos pode suceder o mesmo, por amor às riquezas, à vaidade, o pecado, e não conseguem se arrepender dos seus pecados. Mas, como disse aqui, se arrepender, o Senhor sempre estende a mão de misericórdia, como ele faz com o povo de Israel. O povo de Israel constantemente pecava contra o Senhor, mas quando eles se humilhavam, se arrependiam e buscavam o Senhor estendia a mão de misericórdia e os livrava da mão do inimigo. Aqui diz em Ezequiel 33, 10, 11. Assim diz o Senhor, tu, pois, ó filho do homem, diz a casa de Israel, assim falais vós dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, desfalecemos neles. Como viveremos então? Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O Senhor não tem prazer na morte do homem. O Senhor não tem prazer que o homem morra no seu pecado, que vá para a condenação eterna. Mas o prazer do Senhor é que se arrependa e que se converta dos seus maus caminhos. E o Senhor quer isso para cada um de nós, que possamos reconhecer os nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições e tudo o que é abominável e desagradável ao Senhor, a vaidade, o pecado, as infamações de homem com homens, mulheres com mulheres, e se arrepender verdadeiramente de toda a maldade, de desejo de matar, de destruir. Se arrepender, o Senhor muda. Assim diz o Senhor, porque não tem prazer na morte do homem, mas que o homem se arrependa dos seus maus caminhos. O Senhor não tem prazer que o homem permaneça no erro, mas que se arrependam. E se arrependermos de verdade, de coração, o Senhor estende a mão de misericórdia, porque Ele é justo juiz. Nação brasileira, se arrependei dos vossos pecados e de todo o mal que cada um tem tentado contra o seu próximo, e das abominações que tem cometido constantemente sobre a face da terra. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque Deus não tem prazer na morte, nem na destruição do homem. O Senhor, Ele sempre, Ele avisa. E Ele diz, Ele envia os seus para anunciar a verdade, para anunciar ao povo do seu pecado e para que cada um se arrependa e que possa ter uma chance, uma oportunidade para não ser destruído e condenado. Então o Senhor faz a mesma coisa com cada um de nós e com a nação brasileira, que cada um possa se arrepender. Assim Ele fez com Nínive. Eu vou ler aqui agora em Jonas, capítulo 3, versículo 10. O arrependimento dos ninivitas, segundo a palavra do Senhor. E era uma cidade muito grande, e Jonas começava a pregoar por toda a cidade, que ainda 40 dias seria subvertidas, e os homens creram em Deus, proclamaram um jejum
e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E o rei também se vestiu de saco e se sentou na cinza em forma de arrependimento, e decretou para todos os povos de Nínive que deveria se arrepender e jejuar e se vestir de saco e clamarem fortemente a Deus e se converterem cada um do seu mau caminho e da violência que havia nas suas mãos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho e se arrependeram do mal que tinha decretado, e não o fez. Deus é justo, juiz e misericordioso, e se nos arrependemos de todo o pecado dos nossos corações e de todo o mal que está nas nossas mãos, e nos convertemos e clamamos misericórdia, Deus ouve e nos perdoa, e retrocede de todo o mal que com justiça nos julga e decreta sobre nossos pecados, como sentença pelo mal que cometemos. Assim Deus fez com Nínive. Era uma cidade má, uma cidade sem piedade, onde todos os moradores cometiam pecados e não havia justiça naquele lugar. Mas o Senhor mandou anunciar que se arrependessem e se voltassem para Deus, Ele os perdoaria. E todo aquele povo, o rei daquela cidade, ordenou e todos se converteram, desde o menor até o maior. E decretaram jejum, que desde os animais até os mais velhos jejuaram, e ali se arrependeram e se humilharam em panos de saco. E o Senhor também se arrependeu do mal que tinha decretado para Nínive e perdoou os seus pecados e mudou a sentença. E o Senhor faz. E é isso que o Senhor quer fazer com a nossa nação. Porque há muito sangue sobre a terra, há muita maldade. E o que é errado tem se tornado como certo. E o que é certo tem se tornado como errado. E é como se tudo que é erro fosse normal e natural. Mas diante de Deus, não. Então o Senhor diz: nação brasileira, assim diz o Senhor, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Está lá em Apocalipse 3:13. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, arrependei-vos dos vossos pecados, pois um grande mal virá sobre a nação brasileira. E se não ouvirdes as minhas palavras e crerem, e se arrependerem, assim como os ninivitas, mas se me ouvirem e se arrependerem, se converterem dos vossos maus caminhos, eu retrocederei todo o mal que tenho decretado contra vós. Povo meu, que se chama pelo meu nome, clama e intercede por essa nação. E assim como Abraão fez por Sodoma e Gomorra, e ainda que 10.000 seja justo e estejam prostrados perante a mim, clamando e jejuando e se humilhando com lágrimas, eu sararei a vossa terra. Assim diz o Senhor, Deus fiel e justo juiz e misericordioso. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. O Senhor quer que levantemos um clamor, que intercedemos por essa nação, pois já está decretado o mal. Mas se há aqueles que se arrependem, se há, o Senhor vai mudar a situação. O Senhor vai mudar, vai retroceder o mal, assim como fez em Nínive. Se todos clamares, ou se pelo menos 10% da nossa população. Lá em Sodoma só havia Ló, e por amor a ele, por ser justo, o Senhor salvou a sua família. Se há, vamos nos levantar e clamar, porque ainda que um pouco, ainda que uma minoria
mas se levantar em clamor, o Senhor ouvirá e se arrependerá do mal, porque Ele é justo, juiz, fiel e misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa tarde a todos.